Então, que coisa boa, nós já cantamos, nós já celebramos os aniversariantes, nós já ouvimos as palavras carinhosas dos filhos dedicadas às suas mães. Deixo aqui também o meu abraço às mães. E agora, neste momento, nós voltamos o nosso coração ao Senhor para estudarmos, para refletirmos, para ponderarmos na palavra dele e deixar também que ele fale aos nossos corações. O texto que eu trago para a nossa reflexão nessa noite está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 ao 27. Quero ler com vocês. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas, e também Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, ele disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois olhou para o discípulo e disse: Amigo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo tomou Maria para si e levou para sua casa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos neste momento. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que me ouvem, que eles possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mas seja de fato a palavra do Senhor, falando ao coração deles, assim como tem falado também ao meu coração. Peço que o Senhor abençoe cada um de nós, ao ouvirmos esta mensagem, ao refletirmos nela. O teu Santo Espírito tenha liberdade plena de tocar a nossa vida, de nos levar àquilo que o Senhor deseja nos ensinar através desse texto. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. E o tema que eu trago para a nossa reflexão essa noite é: nunca deixa de amar quem tudo deixou por tanto amar. Complicado, mas é para ser complicado mesmo. Uma retórica é expediente que eu estou usando, trazendo para vocês uma retórica com o objetivo não apenas de explicar o que eu quero falar, mas de levar você a refletir naquilo que eu quero falar. Jesus usou isso muitas vezes no seu ministério. Usou a retórica para fazer com que as pessoas analisassem, chacoalhar a mente dos seus ouvintes, para que eles tivessem uma percepção maior, mais profunda dos temas que ele estava apresentando. Numa ocasião, Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu podia pensar, mas como assim? Perder é melhor do que ganhar? Mas se a gente refletir bem, a gente vai perceber o que ele está falando, que é melhor mesmo. Num outro momento, Jesus disse que quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la. Mas quem tiver disposição de perder a vida por amor dele, vai ganhá-la. Isso é retórica, mas é verdadeiro. Uma outra hora, Jesus disse que quem quer ser grande, quem quiser ser o maior, tem que ter disposição de ser servo de todos, tem que servir a todos. E que os primeiros serão os últimos. A retórica também. E disse ainda que não existe profeta sem honra senão na sua própria casa. Puxa vida, a honra devia começar em casa, mas ele está dizendo: não existe profeta sem honra senão na sua própria casa e na sua própria terra. Mas eu acho que a retórica mais difícil da gente entender e colocar em prática foi aquela que Jesus fala em Mateus capítulo 19, 29, porque traz um abalo no coração da gente. Quando ele fala: todo aquele que tiver deixado casas, campos, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, a quem tanto ama, por causa do meu nome, vai receber 100 vezes mais e vai herdar a vida eterna. É por isso que eu estou trazendo essa retórica aqui, esse tema controverso, para reflexão nossa nesse domingo do Dia das Mães. Nunca deixa de amar quem tudo deixou por tanto amar. A parte que fala do versículo da gente deixar casa, deixar propriedades, deixar emprego, deixar faculdade para servir a Jesus, por amor a Jesus, não é tão difícil da gente entender. Difícil de entender é quando está dizendo para a gente que por amor nós temos que deixar quem nós amamos.
Isso é difícil. Deixar pai e mãe, dizer adeus para a família, dizer adeus para os irmãos e irmãs, ter que dar um beijo de despedida num filho, numa filha, porque Deus chamou a gente para um trabalho distante, porque não podemos estar perto mais. Isso é muito difícil. E eu bem sei, é difícil, e eu bem sei o que é isso, como tantos outros sabem também, de você ter que olhar, ver as lágrimas nos olhos de uma mãe, enquanto seu caminhão de mudança leva a gente para longe dos olhos dela. É difícil. A retórica de Jesus vem acompanhada de uma promessa, da gente ganhar mais, de a gente ter muito vezes mais do que aquilo que perdeu, inclusive o amor. Mas é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça, a gente não parar e analisar isso com profundidade, com a ajuda do Espírito Santo. É muito difícil. E eu tenho certeza que outros colegas, pastores, missionários e outras pessoas já sentiram esse nó na garganta, já passaram por isso muitas vezes. Mas eu não deveria reclamar. Ninguém de nós deveríamos reclamar quando nós nos lembramos que o nosso amado Senhor teve que passar isso também, esse nó na garganta, esse aperto no coração e na sua alma, porque na condição de ser humano, ele experimentou de perto como é bom viver no lar de um pai, de uma mãe que ama ele, amoroso, mas também experimentou quanto dói ter que deixar o seu lar, para servir a Deus numa outra coisa em que não pode mais estar junto com a família. Porque por 30 anos Jesus esteve vivendo sobre o mesmo teto de Maria, de José, dos seus irmãos. E ele lá permaneceu até que Deus o chamou e o convocou para aquilo que ele veio fazer nesse mundo. Havia chegado a sua hora, Deus o convence disso. E eu imagino que deve ter sido difícil aquele dia em que Maria tinha preparado um jantar gostoso para esperar seu filho chegar da carpintaria e aí poder ter um momento de comunhão e bater um papo gostoso como fazia dia a dia, mas percebe que o filho está diferente, que seu olhar está merejando, que está com a voz embargada e ele tem que chegar para a mãe e dizer: mãe, chegou a minha hora da partida. Meu pai que está no céu me mostrou que agora é a hora de eu deixar você, deixar a nossa casa e partir para a missão para a qual eu vim fazer. Não deve ter sido fácil para Jesus, mesmo ele sabendo que é para isso que ele veio aqui, mas ele tinha aquele vínculo de 30 anos vivendo ao lado da sua mãe. Agora imagina para ela, no seu olhar, na sua despedida daquela mãe, quando o filho está partindo, e saber que daquele dia em diante ela teria que amar o filho à distância. Que ela ia ter que disputar a cotovelada com a multidão para poder ver o filho de longe. Que quando soubesse que ele está num lugar, tinha que mandar chamar porque não dava para entrar na casa que estava cheio. E a Bíblia fala de muitas e milhares de mães que viveram situações difíceis assim também. Lembramos do caso de Raquel, quando o filho foi levado para o Egito. É claro que Deus tinha um propósito na vida daquele menino, ele se tornou primeiro-ministro, ele salvou a vida de milhares de milhões de pessoas através da estratégia da seca e de guardar o alimento. Mas quem é que ficou para enxugar as lágrimas daquela mãe quando perdeu o filho? Nós lembramos do caso de Ana, que teve que levar o seu filho, que foi consagrado ao Senhor, e deixar ele no sacerdócio, como se fosse um seminário, como se fosse um mosteiro, um lugar onde ele já não teria mais aquele vínculo de relacionamento. Quem enxugou as suas lágrimas? As mães de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando foram levados para a Babilônia, lá eles se tornaram grandes, se tornaram primeiros ministros e tal, fizeram coisas maravilhosas. Mas quem enxugou as lágrimas daquelas mães? E elas ficaram. Mas agora, voltando para o texto que nós lemos no início, aquela cena horrenda aos pés da cruz, onde nós vemos a mãe de Jesus chorando, sem ter quem enxugasse as suas lágrimas. Ela estava ali, angustiada, com o destino do seu filho. E ele que estava na cruz, para a qual ele veio, por esse propósito, para morrer por nós, naquele momento de indescritível dor, realizando a missão mais importante da história da humanidade, que ia mudar a história da humanidade, do presente século e do porvir, deste mundo e do outro mundo. Ele ainda assim
mesmo fazendo o que ele tinha que fazer, ele não deixou de mostrar amor pela sua mãe. Ele não deixou de contemplá-la em seus olhos lacrimejantes e se preocupar com ela. Jesus se preocupou com a sua mãe. Os seus irmãos e seus discípulos não estavam lá. Só havia um jovem discípulo sobre o braço de quem ela apoiava. E Jesus, então, olhando para os dois, olha para sua mãe e diz: Mãe, eis aí o filho que eu não pude ser por causa do ministério. E olha para o discípulo e diz: Amigo, eis aí do teu lado a mãe que eu não pude ter por causa do meu trabalho também, por causa do meu ministério. E dessa hora em diante, aquele discípulo toma ela e leva com amor para cuidar dela. Leva para sua casa daquele momento em diante. Feito isso, Jesus ainda olha uma última vez para sua mãe com terno amor e em silêncio lhe diz, em silêncio: Adeus, mãe. Dos 4 evangelhos, apenas João é que narra essas palavras, esses acontecimentos. Esse detalhe do evangelho de João, somado a outras evidências dentro do Novo Testamento, tem levado a igreja ao longo desses 2000 anos de história a entender que quem era aquele discípulo ali ao lado de Maria era João, que escreve o evangelho também. E essa percepção fica ainda mais evidente quando nós nos lembramos que Jesus tinha um círculo de discípulos mais chegados que esteve com ele no Monte da Transfiguração, que esteve com ele em vários outros episódios diferentes dos outros, mais próximo, que era Pedro, Tiago e João. O Tiago não podia ser que escreveu essa epístola ou que estava ali ao lado. Ele porque tem que ser quem escreveu o evangelho. Tiago morreu no ano 44 depois de Cristo por ordem de Herodes, foi decapitado. Então não pode ter sido ele. O Pedro morreu 30 anos antes do evangelho de João ser escrito. O evangelho de João foi escrito no final do 1º século da era cristã. Então sobra João, o discípulo amado, porque ele viveu até o início do 2º século da era cristã. E vai lá no final do 1º século, quando ele escreve o livro de Apocalipse. Bom, tá bom, já sabemos quem é. Mas o que eu trago para minha reflexão, para nossa reflexão nesta noite, é tentar entender o que isso tem a ver com a gente. Essas palavras, essa preocupação de Jesus nos derradeiros momentos da sua vida, mesmo estando em intensa dor, mesmo estando fazendo a vontade do Senhor, e ainda tem preocupação com a sua mãe e tem preocupação com o seu discípulo, o que isso nos ensina? Bom, eu entendi 2 coisas, 2 ensinamentos desse exemplo deixado por Jesus. O primeiro deles é que eu entendi que com essa atitude de Jesus nos mostra que não existe nada que a gente possa estar fazendo na vida secular, nos nossos trabalhos, no nosso ministério, nas atividades que a gente tenha, que esteja vivendo, que seja tão importante, que seja tão primordial a ponto de nós deixarmos de lado a nossa família. De nós deixarmos de ter cuidado especial para com os nossos pais e mães que são idosos, para a nossa família. Você quer alguém que teve mais responsabilidade do que Jesus? Jesus tomou sobre si a responsabilidade não de uma igreja como eu, de uma denominação como outros tantos, mas do mundo inteiro. De todos os países, de todos os tempos, daqueles que já morreram, daqueles que ainda vão nascer, estava sobre a sua responsabilidade. Ele teve mais responsabilidade do que todos, mas nem por isso ele deixou de se preocupar com o bem-estar da sua mãe e da sua família. E eu quero lembrar aqui que, embora Jesus fosse o primogênito no casamento de José e Maria, ele não foi o filho único. E a gente vê vários textos nas Escrituras mostrando isso. Um deles, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 57, quando ele retorna à sua cidade, onde ele morou durante 30 anos, ele saiu, chamou os discípulos, começou a pregar, a fama cresceu. O dia que ele voltou na sua cidade, as pessoas curiosas foram lá para ver e conhecer o Messias, olharam e falaram: mas esse é o Messias? Ah não, nós conhecemos ele. Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria?
Os irmãos dele não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? Nós não conhecemos todas as suas irmãs? Então de onde é que está vindo isso? Onde que é que ele começou a ser o Messias agora? E se escandalizaram dele. E aí então Jesus olha para aquelas pessoas e diz: não existe profeta sem honra, senão na sua própria terra e na sua própria casa. Jesus era o filho mais velho. Então sobre ele pesava uma responsabilidade maior. Quando José faleceu, e tudo indica que ele tenha falecido anos antes de Jesus começar o seu ministério, ele assumiu a responsabilidade pelo seu lar, porque ele tinha um comportamento exemplar como filho. Aliás, sempre teve, desde a infância. Quando vemos lá em Lucas que os pais não tinham encontrado ele no templo, ele volta para casa. O texto diz que, Lucas capítulo 2, Jesus permaneceu com seus pais em Nazaré e era submisso aos seus pais. E estava crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O comportamento dele, as atitudes dele, fazia com que ele ganhasse cada vez mais mérito aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas por causa da sua integridade. Ele tinha preocupação com a família. E até nos momentos finais da sua vida nós vemos isso nele, preocupado com a família, com o bem-estar da sua mãe. E essa tem sido a experiência de centenas de outros filhos amorosos que precisaram deixar os seus pais, deixar a sua família para iniciar uma carreira, para servir ao Senhor numa causa humanitária, como missionário, como pastores. Esse é o tipo de amor que a gente vê em Jesus. Ele manifestando ali na cruz o desejo de providenciar os cuidados necessários para sua mãe quando ele já não podia mais ter. Porque ele não ia estar mais aqui. Mas ele está no céu. Claro, lá do céu ele poderia providenciar o necessário, não ia faltar comida, não ia faltar agasalho. Mas uma mãe que perde um filho não precisa só de arroz e feijão. Não tem nada que consola o coração de uma mãe quando perde um filho, ou porque ele partiu para longe, ou porque ele partiu dessa vida. A não ser o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa solidariedade, a nossa ligação. Está junto. Ameniza. Nada vai substituir o lugar de um filho que se foi. Mas a amizade, o amor de outros que a cercam, isso ajuda muito. Por isso, se algum de vocês ainda tem pais e mães, aproveite para estar junto, para ligar, para fazer esse presente na vida deles, porque choram por você, porque amam você. E cuide dos seus pais, cuide da sua família, zele pelo bem-estar, não deixe faltar amor, que é necessário, nem nada que é necessário para uma vida digna, o que é necessário para o dia a dia. E por mais cuidadoso, e por mais ocupado, e por mais envolvido em responsabilidades, por maiores que sejam as responsabilidades que você tenha, nada disso impede você ou tira de você a responsabilidade de ser um filho amoroso, de ser um pai amoroso, de ser um irmão amoroso, de estar ao lado da sua família, de zelar pela sua família. Isso me leva a um segundo aprendizado, com esse exemplo de Jesus. Porque com a atitude de Jesus eu entendo melhor a responsabilidade que eu devo ter com a minha família, não só na perspectiva física e material, mas espiritual, do cuidado espiritual. Espiritualidade Jesus tinha de sobra como homem. Ele chegou no ápice da sua espiritualidade quando ele entregou a sua própria vida na cruz para cumprir a vontade do seu Pai. Mas ele se preocupava com a espiritualidade da mãe dele também. Ele se preocupava com os seus irmãos. O papel de provedor no lar, Jesus cumpriu bem, enquanto os irmãos ainda eram jovens. Depois que eles cresceram, Jesus começou o ministério e saiu para pregar. Eles cuidaram da mãe. E ele tinha certeza que eles não iam deixar ela desassistida depois da sua partida. Mas ele também se preocupava com o bem-estar espiritual da sua casa. Porque até aquele momento não havia evidências nos seus irmãos de que havia espiritualidade entre eles. Basta lembrar que durante o ministério de Jesus, ele teve momentos difíceis com seus irmãos na relação com rejeição,
com hostilidade, com zombaria dos seus irmãos que não acreditavam nele. Então, João escreve no evangelho dele, no capítulo 7, versículo 5, que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Depois da ressurreição, isso mudou de figura. Os irmãos passaram a fazer parte do grupo dos apóstolos. Eles são citados por Paulo estando juntos. No Pentecostes eles são citados estando juntos. A gente vê que Tiago e Judas, dois irmãos de Jesus, se tornaram líderes na igreja, se tornaram escritores. Mas até aquela hora, até aquele momento da cruz, não tinha mudança neles. Então Jesus estava preocupado com o bem-estar espiritual da sua mãe. Por isso ele preferiu confiar esses cuidados, esse tipo de cuidado, a um irmão na fé do que aos irmãos na carne. Porque ele teria mais tranquilidade naquele momento final. E ele olha então para sua mãe e diz: eis aí o teu filho. E olha para o amigo e diz: eis aí a tua mãe. E essa fala de Jesus nem deveria espantar a gente não. Porque Jesus já tinha falado isso antes. No momento em que que ele estava numa casa cheia de pessoas e a sua mãe e seus irmãos estiveram do lado de fora chamando para falar com ele. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 50, diz assim: eis que estão aí fora a tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Jesus então respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para todos os que estavam ao redor e aponta para os discípulos, diz: eis aí a minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós estamos falando de um filho, como nós somos filhos também. Um filho que foi muito amado pelo Pai que está nos céus. Deus, em 2 ocasiões, pelo menos, apareceu com voz audível, dizendo: tu és o meu filho amado, no qual meu coração se alegra. Jesus era o filho amado do Pai que está nos céus. Mas Jesus também foi o filho amado daquela mulher que foi usada por Deus para criá-lo com tanto amor. As suas últimas palavras na cruz mostrou que ele também era o filho amado daquela mulher. O mérito da nossa salvação é exclusivamente de Jesus. Ele nos deixou este presente com a sua vida, com o seu sacrifício. Mas ele nos deixou também um exemplo e uma motivação para que sejamos bons filhos e cuidemos bem dos nossos pais, da nossa família, lutando não apenas por aquilo que é terreal, passageiro, mas por aquilo que é eternal, eterno e que tem maior valor. Então faça isso, meu irmão e minha irmã. Faça isso, você que me ouve nesta hora. Cuide bem da sua família. Cuide bem dos aspectos materiais, da assistência, do cuidado, dos conselhos, mas também cuide da espiritualidade, para que tenhamos a possibilidade de vivermos eternamente juntos na presença do Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, abençoar as mães que aqui estão, que Deus possa lhe dar uma recompensa que filho nenhum, que pai nenhum, que ninguém consegue, que somente o Senhor pode dar, por todo o amor, por todo o carinho, por toda a dedicação que vocês têm devotado aos seus filhos. Esse é o ministério que Deus confiou em suas mãos e vocês fazem muito bem. Deus abençoe.